Lucas 12, do 13 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura, o que ajunta para si mesmo e não é rico para com Deus. Feche seus olhos, vamos orar novamente? Senhor, fala ao nosso coração e nos ajude, Pai, a entender o que é ser rico para o Senhor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, é possível que você já tenha feito esse exercício de imaginação que eu vou compartilhar com você aqui agora. Seria tão bom, né, se de repente um parente meu distante me ligasse, dizendo que faleceu um tio-avô rico lá no interior da França, né, assim uma aldeia lá no interior de Portugal, ou que deixasse uma quinta no interior da Espanha, né? Seria tão bom, mudaria a minha vida assim completamente. Ou então, se eu tivesse uma grande ideia, se eu conseguisse abrir um grande negócio, se eu fosse promovido, se meu salário dobrasse, triplicasse, seria tão bom. Todos os meus problemas seriam resolvidos. Aí sim, finalmente eu seria feliz. Eu posso falar por mim, não é? E por mim e pela minha família. Por conta do sobrenome, sempre tem essa piada interna, não é? Da gente ficar na esperança daquele parente mais famoso ligar para a gente aqui no Brasil: é o seguinte, a gente se perdeu aqui na história, mas agora a gente quer trazer você de volta, vem para cá. Estou mandando aí as passagens de primeira classe, é claro, estou mandando aí as passagens de primeira classe para você vir aqui e usufruir daquilo que é seu também, não é? Quem sabe um dia, não se preocupe, se isso acontecer. É Stallone, né? Stallone. Desde que, é porque seu pai era fã do Stallone? Não, aí é que tá, não é? Meu avô era Stallone, meu tataravô era Stallone, então, quem sabe? Não se preocupe, né? De repente até um motivo de oração aí para você. Senhor, abençoa os Stallones, Senhor, aqui do Brasil. Né? Mas brincadeiras à parte, né? O dinheiro, meu irmão e minha irmã, é uma bênção. Né? Não há o que discutir em relação a isso. Dinheiro abre porta, dinheiro dá comida, dá pão, dá abrigo, dá casa, dá conforto, dá viagem, enfim, é chover no molhado, falar sobre o valor, sobre a importância do dinheiro. O problema é o mau uso do dinheiro. O problema é a maneira como nós lidamos com o dinheiro. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, por exemplo, que o amor do dinheiro, é o apóstolo Paulo falando ao Timóteo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor do dinheiro. De igual forma, Jesus vai dizer que é possível que a gente sirva o dinheiro como quem serve um Deus. Ele vai dizer: você não pode servir a Deus e às
riquezas, a Deus ou a Mamon. Então assim, o problema é quando o dinheiro e aquilo que ele pode nos oferecer deixa de ser um objeto para ser usado e passa a ser o motivo da minha vida e da sua vida. Alguém já disse com muita propriedade que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. É um péssimo senhor. Por isso que a palavra de Deus não se furta de falar sobre esse assunto, e fala bastante. Então assim, louvado seja Deus que Ele nos deixou muitas informações sobre isso, para a gente orientar corretamente a nossa vida e o nosso dia a dia. O texto diante de nós, nessa manhã, nos ajuda nesse sentido. Eu peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, que a gente vai olhar aí os versículos, inclusive o contexto do que Jesus está falando. A gente está vendo que Jesus está aí no ápice do seu ministério, pregando, anunciando as boas novas, a ponto de já incomodar. Se você está com a Bíblia aberta aí, voltar um capítulo antes, no capítulo 11, no versículo 54, os líderes religiosos já estão planejando a morte de Jesus, já estão planejando uma maneira de vê-lo incorrer num erro e numa dificuldade. Eles querem matá-lo. Eles querem matá-lo e estão procurando ali um motivo para isso. Jesus, como era assim muito preocupado com a opinião alheia, né? Ele ficava meio ressentido, ele era muito sensível, então tinha coisa que ele não falava para não incomodar. E você vai ver que logo no início do capítulo 12, ele mede as palavras. Não é? Ele fala assim, ó, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Você vê como é que Jesus tem cuidado no que ele vai dizer? Ele fica muito preocupado. Os caras estão querendo matar ele e ele chama os caras de hipócrita. Não é por quê? Não eram todos. É claro que não eram todos, mas era um número suficiente a ponto de Jesus denunciar. E Jesus vai contar uma história, vai fazer um ensino para eles, falando sobre a preocupação que eu e você temos que ter com Deus em primeiro lugar. Com Deus em primeiro lugar. E depois, eventualmente, com a opinião alheia. O problema é quando a gente inverte essa equação, que é semelhante ao que vai acontecer aqui no nosso texto. Porque Jesus está ali pregando, está ali falando com as pessoas, no meio da multidão surge um homem que interpela Jesus. Que interpela Jesus e pede para ele, para que Jesus tome partido ali no que seria alguma coisa relacionada ao direito sucessório, não é? Ali coisa de herança, partilha e por aí vai. Eu não sei se aquele homem ficou muito satisfeito com o que Jesus falou. Porque às vezes acontece isso. A gente se aproxima de Jesus com um pedido, a gente se aproxima de Jesus com uma intenção, a gente se aproxima de Jesus com uma oração, e Jesus aproveita aquela brecha, aproveita aquela oportunidade para nos ensinar aquilo que nós realmente precisamos saber. E aí a gente chega no nosso texto. Eu quero ler os versículos com você, e aí entendendo um pouco mais detalhadamente o que aconteceu aqui, e depois, com a graça de Deus, a gente vai recolher algumas lições. Então, os primeiros versículos aí, versículos 13 e 14 do nosso texto, quando Jesus chama, aliás, Jesus é chamado, é invocado como um advogado particular daquele homem. Porque é interessante, as leis judaicas vão falar sobre isso. Se você depois der uma olhadinha lá em Deuteronômio 21, era comum isso acontecer. A palavra de Deus fala sobre essa questão da partilha, quem é que tem prioridade, quem fica com o quê. Então isso auxiliava o povo em geral. Mas às vezes surgiam dúvidas, às vezes surgiam disputas, às vezes surgiam dificuldades. Então era comum um rabino, um mestre local ser chamado ali para poder dirimir aquelas eventuais dificuldades. Agora, o modo como aquele homem se aproxima de Jesus dá para a gente algumas pistas sobre o que está acontecendo. Veja comigo se não faz sentido. Primeiro, é óbvio, o irmão estava na posse da herança. Né? Porque ele vai lá falar com Jesus, ó, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. Então assim, o cara está insatisfeito. Ele não gostou do que aconteceu. A gente não sabe se o irmão está com tudo, está com a maior parte. O fato que ele ele está insatisfeito com a maneira como a partilha se deu. E ele quer que Jesus tome partido dele. Vai lá e fala com o meu irmão para repartir comigo. Em outras palavras, ele não pede, por exemplo, que Jesus conheça da causa. Que Jesus saiba o que está acontecendo.
Que Jesus entenda de quem é o direito ali, é o direito de um, é o direito do outro. Não, ele quer que Jesus tome partido dele. É o advogado particular, acabou de contratar ali, pro bono, né, de graça, 0,800. É só uma olhadinha no processo, aquela coisa que os advogados adoram, né? Dá uma olhadinha no processo, não custa nada. Né? Jesus, por outro lado, não se deixa levar. Né? Inclusive, ele dá assim, uma resposta meio ríspida, a gente pode concordar, né? Homem, né, quem me constituiu? Tu está pensando que tu está falando com quem? Ou melhor, você está achando que eu sou o quê? É mais ou menos isso que Jesus fala para aquele homem. E aí, estudando, vendo aqui o comentário do nosso texto, um comentarista falou um negócio sensacional, não é? Dentre tantas coisas. Jesus veio trazer, o Leon Morris, os homens a Deus, e não trazer bens materiais aos homens. Esse já é um bom princípio aqui para a gente. Porque tem gente dizendo aqui e ali que se você for filho de Deus, filha de Deus, tudo vai dar certo, você vai ser rico. Não é? Cuidado, não vai por aí. Não é? A preocupação de Jesus não são os bens que nós possuímos ou que nós deixamos de possuir. A preocupação de Jesus é com a nossa salvação. É com o perdão dos nossos pecados, é com a nossa satisfação em Deus, é com a nossa vida transformada, com o nosso novo nascimento. Essa é a preocupação de Jesus. O problema, meu irmão e minha irmã, é que desde que o pecado entrou no mundo, o nosso coração é tomado pela cobiça. Aliás, foi assim que começou, né? Adão e Eva cobiçam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai se lembrar do texto lá de Gênesis capítulo 3. A árvore era desejável aos olhos. Era desejável para dar conhecimento. Além disso, eles queriam ser como Deus, vai dizer o texto. Eles queriam saber o que era bom e o que era ruim. A palavra de Deus não era suficiente. A orientação de Deus não era suficiente. A vontade de Deus não era suficiente. Foi assim no campo quando Caim mata o Abel. Por que Deus aceita a oferta de Abel, aceita Abel e não me aceita? É assim em Babel. Lembra da torre de Babel? Os homens e as mulheres e o povo querem chegar ao céu. Por quê? Quem foi que falou que só Deus pode ficar no céu? Só Ele que pode morar no céu. Não, nós queremos fazer o nosso nome grande também. Nós também queremos chegar no céu. É assim com Davi, que cobiça Batseba, é assim com o jovem rico, que não quer abandonar os seus bens, é assim com Ananias e Safira. E eu podia ficar aqui o dia inteiro dando exemplos bíblicos de homens e mulheres que cobiçam. Aliás, não é sem motivo que há um mandamento bíblico contra a cobiça. Deus dá mandamentos a respeito do nosso relacionamento com Ele. Lembra? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não adorarás, guarda o sábado, o tempo da adoração, da celebração, do descanso. Depois ele vai falar sobre mandamentos do nosso relacionamento. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não minta, não cobice. Não cobice. E aí eu vou falar sobre isso agora, depois eu volto nesse assunto. Mas você conhece famílias hoje divididas por conta de briga de herança? Você conhece pai que briga com filho, irmão que briga com irmão por causa de dinheiro? Famílias que se desfizeram, se quebraram por conta de disputas financeiras. Porque não interessa quem tem o direito, não interessa quem tem a razão, interessa a minha parte. Interessa o que eu vou ganhar com isso. Lamentavelmente é isso que passa no coração de muita gente. É a ilusão, mais uma vez, de que tendo dinheiro, todos os meus problemas serão resolvidos. Mas o texto continua, versículo 15. Jesus dá uma advertência e faz uma afirmação. Diante disso, Jesus aproveita aquela oportunidade para fazer uma advertência. Olha, tende cuidado.
E o ter cuidado aqui é uma palavra apenas no grego, que se transforma nessa expressão. É aquela posição da sentinela que guarda a cidade. É a posição do guarda, é uma expressão militar. É a posição do soldado na frente do exército. Que se ele não cumprir o papel dele corretamente, ele morre e quem ele está protegendo morre também. É uma expressão de alerta. Esteja alerta, como um soldado fica alerta na guerra, como um vigia guarda algo precioso em relação à avareza. Avareza. Avareza é ganância, é cobiça, é um desejo desmedido pela riqueza. É aquela vontade descontrolada, exagerada de buscar vantagem, de se dar bem, de passar por cima do outro, de estar na frente. Isso é avareza. Por quê? Jesus vai dizer por quê. Porque a vida de um homem, e é óbvio que ele está falando aqui de todo mundo, não é? Não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu repito, acho que aquele homem não gostou de ter falado com Jesus. Ele deve ter coçado a cabeça assim, falando, meu Deus, para que eu fui falar com esse homem? Antes eu tivesse procurado o rabino da sinagoga, não é? Antes eu tivesse procurado o outro rabino, mas graças a Deus que ele fez aquilo. Porque Jesus aproveitou aquela oportunidade, como ele vai fazer várias vezes, para ensinar a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, sabendo que, às vezes, a gente tem dificuldade de entender. Jesus vai contar uma parábola. É para isso que servem as parábolas de Jesus. Para nos ajudar a entender aquilo que de outra maneira nós teríamos muita dificuldade. Aí, a partir do versículo 16, ele vai contar essa parábola que é conhecida como a parábola do rico insensato. A parábola a gente já leu, a gente conhece, né? Um homem, e é interessante Jesus destacar que ele já era rico. Um homem rico, então assim, ele não ficou rico, ele já era rico, ele já possuía muitos bens. O campo dele produz muito, a ponto de ele não ter onde guardar. E aí ele tem uma crise. E agora? O que eu faço? Como é que eu guardo tudo isso que eu amei ali? Aí ele tem uma ideia brilhante. Qual é a ideia? Derrubar os celeiros e construir maiores celeiros para guardar tudo que ele produziu. E aí, tendo tudo aquilo seguro, bem guardado, ali bem protegido, aí sim ele pode dizer para a sua alma, pode dizer para a sua mente, para o seu coração, agora sim, agora que eu ganhei na Mega Sena eu estou feliz, né? Agora que meu salário triplicou vai dar tudo certo, agora que eu fui promovido, agora que o meu parente, não é, ligou, dizendo, Diego, você recebeu aqui, agora vai ficar tudo bem. Antes não estava, mas agora vai ficar tudo bem. O cara é bom, né? O cara é bom. É possível que os primeiros ouvintes ali de Jesus e a gente lendo esse texto pela primeira vez, falam, não, o cara é competente. O cara é um bom administrador, ele gerencia bem a fazenda dele, ele cuida, ele é previdente, ele pensa no futuro. Não é? Ele não é um cara que vive assim, carpe diem, né? Aproveite o dia e amanhã é outra história. Então pode ser que a gente num primeiro momento elogie esse homem, porque ele é competente, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque, enfim, esse texto tem muitas camadas e a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre ele, mas Jesus deixa implícito algumas dificuldades que ele incorre, alguns erros mesmo, e eu quero pensar sobre esses erros aqui com vocês. Primeiro, fica muito claro na sua palavra, na sua maneira de falar, segundo a história que Jesus conta, que ele, que já era rico, tinha como fonte de segurança, fonte de prazer, porque ele fala come, bebe, regala-te, não é? De prazer, os seus bens. Se eu tenho bens, eu estou seguro. Se eu tenho bens, eu posso desfrutar de prazer. E não apenas isso, eu não preciso lidar com o mal. Eu não preciso lidar com o sofrimento. Ele que já era rico, em momento nenhum pensa em dividir.
em partilhar, pensar nos outros, né? Guardar ali para o seu sustento e entregar para outras pessoas, doar, não sei, alguma coisa desse tipo. Ele que já era rico, não pensa em nenhum momento em Deus. Ele não pensa em cumprir a lei, ele não pensa em dar o dízimo, em dar uma oferta, em doar, em reconhecer o cuidado do Senhor com a vida dele. Eu vou voltar nisso aqui já já. Ele, que já era rico, ele esquece de reconhecer o seguinte, ó, se por um lado era a responsabilidade dele plantar, colher, supervisionar o campo, os empregados e tudo mais, por outro, quem é que faz a chuva cair? Quem é que faz o sol brilhar? Quem é que faz a semente crescer? Ele tem controle sobre isso? Ele não tem controle sobre isso. Mas ele acha que vai ficar tudo bem. E é interessante porque o texto mostra isso. O texto mostra que esse homem, ele era autocentrado. Repare, você que está com a Bíblia aí aberta, ele arrazoava com quem? Consigo mesmo. Ele quer recolher os frutos que são dele. Ele quer destruir os celeiros que são dele. Ele quer recolher todo o produto que é dele. Ele quer que os bens dele estejam bem guardados. E aí, depois de tudo isso, ele diz para quem? Direi para minha alma. Ou seja, eu estou tranquilo, eu comigo mesmo. Aí eu me lembrei dessa música aqui, que é na verdade, do ano que eu nasci. Eu ia trazer ela toda aqui, mas ia tomar muito tempo, né? Mas o refrão é maravilhoso, né? Eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. É sensacional, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Você conhece gente assim? Aquela coisa de acordar de manhã, olhar para o espelho e falar, você é o cara. Né? Você é especial, hoje é o seu dia, hoje você vai, eu gosto daquele negócio de coaching, né? Hoje você vai vencer, hoje vai dar tudo certo, hoje, né? O cara profetiza, no nome de quem? No nome dele, porque ele é especial, ele é especial. O problema é a gente se tornar uma pessoa assim também. E para essa pessoa que tem essa atitude, Jesus tem um veredito. Ele não quer falar de direito? Então Jesus tem um veredito. Jesus chama esse homem de louco. E cuidado, né? O problema não é aqui uma doença, uma patologia, porque desse jeito ele não poderia ser responsabilizado pelo que ele está fazendo. Não é isso. A palavra aqui é literalmente sem mente, sem razão, mente curta, no sentido de não pensar nas consequências das suas atitudes, não pensar no dia de amanhã. É um insensato, é um imprudente, é o tolo, embora fosse rico. Embora fosse rico. E por que ele é louco? Por isso que a gente acabou de falar. Porque ele está colocando a confiança dele na abundância dos bens que ele possui. Ele imagina que os bens que ele tem dão controle para ele sobre a realidade. Sabe aquela história, todo mundo tem um preço? Eu quero saber qual é o seu preço. Você me dá seu preço que eu pago. Tem gente que lida assim com a realidade. Não é? Meu Deus é o meu dinheiro. Então eu preciso ter muito dinheiro. Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais poder sobre os outros eu tenho. Mais independente eu sou. Então eu fico nessa corrida, como o outro vai dizer, a corrida dos ratos. A corrida dos ratos. Ele imagina que uma vida autocentrada é a maneira correta de viver. E aí, quando eu lido com esses textos, eu me lembro de uma frase que é do C.S. Lewis, que está num livro dele, que ele fala sobre o luto. C.S. Lewis tem uma história sensacional, né? E ele tem 2 livros sobre o sofrimento, que eu recomendo você que vá procurar, se você gosta. Um é O Problema do Sofrimento. Alguém chegou para ele e falou, por favor, professor Lewis, escreva sobre o sofrimento. Ele pesquisou e escreveu. É sensacional o livro. Sensacional. Aí ele se casou. Ele se casou já na idade já avançada
e a esposa dele teve um câncer avassalador e morreu. Aí ele escreveu um outro livro sobre o sofrimento. É esse livro que eu estou falando. Um luto observado. Lá pelas tantas ele escreve assim: eu sempre soube que o meu templo era um castelo de cartas. A única maneira que ele encontrou para me fazer perceber isso foi derrubá-lo. Foi derrubá-lo. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e tudo isso que você tem preparado, para quem será? Jesus está lembrando para aquele irmão que estava em litígio com o seu irmão que nós somos mortais, que a vida passa, que nós vamos morrer. E aí, o que vai ser de mim e de você quando a gente morrer? O que nós vamos deixar? É interessante que alguns domingos atrás a gente conversou aqui sobre a parábola do rico e do Lázaro. E acontece a mesma coisa na parábola do rico e do Lázaro. O rico só atenta para aquilo que realmente vale a pena na vida quando ele morre. Quando ele morre. E aí Jesus faz esse contraste, chegando no final do nosso texto, sobre os tesouros na terra e os tesouros no céu. Então ele diz, assim é aquele que entesoura, que ajunta, que amealha para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é aquele que vive pensando apenas no seu próprio umbigo e não repara ao seu redor. E é interessante porque o texto vai continuar, Jesus vai continuar a pregar, e é o texto que é análogo ao texto do Sermão do Monte, quando ele fala sobre a ansiedade e a solicitude da vida, sobre os pardais, sobre os lírios do campo e por aí vai. Então, rapidamente, eu quero recolher com vocês algumas lições sobre esse texto. E a primeira é muito objetiva, né? Eu vou gastar pouco tempo com ela aqui, rapidinho. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Jesus não é seu advogado particular. Jesus não é propriedade sua, nem minha, nem nossa. Ele, na verdade, eu estava pensando sobre isso. Jesus, gente, não é presbiteriano. Não é. Jesus não é reformado, calvinista, pentecostal, da Assembleia de Deus. Mas vamos falar da gente. Não é? Jesus não é. Ele não subscreve a confissão de fé de Westminster, o padrão regulador do culto. Jesus é Deus. O problema é quando a gente pega a nossa caixinha e tem que colocar Deus dentro da nossa caixinha. Aí você já assistiu um culto no Sudão? Já assistiu? Faz esse exercício, vai na internet depois. Se puder ir no Sudão, melhor, né? É bom que faz uma viagem diferente. Mas como assim? Eles cantam, eles dançam. É porque Jesus é Deus, irmão. Então não tenta colocar Jesus na sua caixinha e nem eu na minha caixinha. É o que aquele homem faz. Ele vai procurar Jesus como Jesus fosse dele. E alguém já disse aqui, não sei se foi o presbítero Eduardo, se foi o reverendo Cid, cuidado com o que você pede para Jesus, irmão. Porque se você pede justiça, se lembre que ele é o justo por excelência. E eu não sei quanto a você, mas eu não tenho crédito no céu com Deus não para pedir justiça para ele. Senhor, faça justiça. Cuidado. Alguém já falou, né? Cuidado com o que você pede, porque o seu desejo pode se realizar. Isso em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, cuidado. A cobiça continua na moda, irmão. A cobiça não saiu de moda. Por isso, guarde o seu coração. É por isso que Jesus conta essa parábola, porque aquele homem que estava ali naquela disputa com o seu irmão estava tomado pela cobiça. A cobiça é esse apego ao dinheiro, esse apego demasiado aos bens. E veja uma coisa interessante. Cuidado, porque a gente pode fazer a coisa certa pelo motivo errado. Como assim, Diego? O que aquele homem fez? Ele se aproximou de quem? Para quem ele foi tirar a dúvida? Jesus. Então assim, ele foi para a melhor pessoa no planeta inteiro para resolver aquela dificuldade para ele.
Então, assim, a gente se aproximar de Jesus está certo. O problema é se aproximar de Jesus com o motivo errado. E ainda hoje é assim. Eu não sei se o Davi conseguiu colocar ali. Cadê o Davi? Subiu? Ah, tá. Não tem problema, não é? Essa semana eu estava pesquisando sobre isso. Vê se tu consegue botar aí, Pedro. Se tu conseguir, vai ser ótimo. Não é? Eu estava pesquisando sobre isso e eu vi notícias recentes de dificuldades familiares sobre partilha, sobre herança. E uma, em particular, me chamou a atenção. Um pai que morava... Se ele conseguir botar, a gente vê. Um pai que morava em Santa Catarina, não sei se viu isso. E o filho, acho que morava em Recife, alguma coisa assim. E o filho autista. E aí, eles separaram da mãe, ele pagava R$ 1.800 por mês de pensão. E estava muito pesado para ele. Aí sabe o que ele fez? Matou o filho. Eu não acreditei quando eu li aquilo. Agora, essa semana. Não foi em 1725, não. Matou o filho. Pegou um Uber. Não sei como que o Uber não viu aquilo. Estão investigando ainda. Foi até um terreno baldio. Ó, essa é a primeira. Obrigado, Pedro. Porque normalmente a gente pensa que isso só acontece com quem é milionário. Aí eu trouxe essa. Aí começa. Pode passar, Pedro, por favor. Essa foi a primeira. Enfim, às vezes a gente acontece que isso só acontece com quem é rico, que tem muito dinheiro. E é um ponto aqui que eu vou tocar para você. A questão não tem a ver com quanto dinheiro que a gente tem. Não é? Passa para o próximo, por favor. Ali, zagalos, filhos estão brigando, interditaram a mãe, queriam ficar com a herança. E tem um grupo de filhos que quer mais, o outro quer também. Pode passar, por favor. Homem agride irmã, sobrinha e esfaqueia o marido dela em briga por herança. Veja as datas, eu posso mandar para você depois, é tudo 2025, 2024, 2025. Pode passar. Pai é suspeito de sequestro e internação da filha por briga de... Isso aqui é sensacional. A avó morreu, deixou a herança. Aí o que o pai fez? Interditou a filha. Porque a filha que recebeu a herança da avó. Pode passar, por favor. Filha é suspeita de mandar matar o pai por herança. Filha é suspeita de mandar matar o pai. Pode passar, por favor. E essa é a que eu falei. Essa foi a que eu mais fiquei horrorizado. Ali, ó, 6 de novembro de 2025. Aí o pai se entregou. Porque ele começou a dar desculpas ali para a mãe do menino. Não consegui... Aí ele falou isso. Não, é que eu pago 1.800 por mês de pensão e estava muito pesado para mim. Então o que eu fiz? Matei ele. Então, gente, o que eu estou querendo? Por que eu trouxe isso? Não é só para escandalizar você, para chocar você. É para dizer que esse é um problema real. Que o que Jesus está falando aqui não ficou há 2.000 anos atrás. E não tem a ver, eu vou falar isso algumas vezes daqui para frente agora, até a gente terminar, com a quantidade de dinheiro que eu e você temos. Tem a ver com a nossa relação com o dinheiro. Então, cuidado, a cobiça não saiu de moda. Em terceiro lugar, cuidado, guarde-se da avareza, esse apego demasiado ao que a gente tem ou o que a gente não tem. Outra coisa, essa semana saiu uma reportagem sobre o Cristiano Ronaldo, que ele chegou lá no primeiro bilhão de dólar. Aí fala dos carros, do relógio, da casa, das viagens e tal. A gente olha para aquele negócio e é tentado. Ah, se meu pai tivesse tido mais responsabilidade. Ah, se minha mãe, se meu avô. Ah, se eu. Agora eu já estou com 40 anos e nem conheci a Europa toda ainda. Já estou com 50 anos e não dei aquela joia para minha esposa. E a gente fica se lamentando pelo que a gente não tem. E esquece de desfrutar o que a gente tem. E esquece de lembrar quem nós somos.
Jesus vai dizer nesse texto que nós não podemos nos medir pelos bens que nós possuímos. Por quê? Porque o que nos mede é a palavra de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ele nos amou desde antes da gente nascer. Nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, amados, amadas por Deus. Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele abençoa a nossa caminhada, Ele abre portas, Ele fecha portas. E isso não tem a ver com a quantidade de zeros que tem a sua conta bancária. E a gente fica caindo nessa tentação de medir o amor de Deus por nós de acordo com a quantidade de dinheiro e de bens que a gente tem. Então, ao invés de ser insensato, a gente precisa ser inteligente. Ao invés de ser louco, a gente precisa vencer a estupidez. E um primeiro remédio é: seja generoso. Seja generoso, isso é óbvio. É o que o próprio Deus faz comigo, é o que o próprio Deus faz com você. Todos os dias Ele faz o sol dele brilhar sobre você. Ele faz a chuva dele cair sobre você. Ele te abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. E além de tudo isso, Ele faz chegar até as suas mãos dinheiro. Sim ou não? Você não está nu aqui. Não está. Ou alguém te deu ou você comprou. Com a graça de Deus, você tem o seu trabalho, o seu sustento. Se está difícil nesse momento, alguém está auxiliando você. Então, assim, duas palavras. Primeiro, ao rico, que é o caso da parábola, né? Ao abastado. Lembre-se, claro, em primeiro lugar, você só tem o que tem porque Deus te abençoou. Não é porque você é especial. Duas pessoas que eu ouvi falando isso, assim, mais de uma vez. Warren Buffett e Bill Gates. Você conhece? Warren Buffett e Bill Gates. Mais de uma vez os dois falaram isso. Eu tenho plena consciência que eu não alcancei o que eu alcancei porque eu sou especial. Então, se você é rico, se você é abastado, seja generoso, cuide dos seus, cuide da sua casa, desfrute, mas seja generoso. Olhe para o lado, veja que tem mais gente caminhando com você. Para o pobre, que é a maioria absoluta de nós, aquele que vai dizer o João Alexandre, né, que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, seja generoso. Porque você pode não ter muito, pode não ter sobrando, mas você tem alguma coisa, então reparta, seja generoso, divida, cuide de você, cuide dos seus, mas estenda a mão. Certamente você pode fazer alguma coisa, certamente você pode ajudar, porque no fim das contas, não tem a ver com quanto de dinheiro que nós temos, tem a ver com a nossa confiança em Deus. Tem a ver com a nossa confiança em Deus. Seja generoso, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. A gente sabe que esse é um tema sensível. Muita gente tem feito isso da maneira equivocada, mas não é porque tem gente fazendo do jeito errado que nós não podemos fazer do jeito certo. Que nós não podemos fazer do jeito certo. Jesus chama a atenção para a vida daquele homem que era autocentrado. Por outro lado, ele vai dizer várias vezes na sua palavra que a nossa vida, ela também é comunitária. Nós somos interdependentes, a gente caminha juntos. E é interessante porque no que diz respeito ao dinheiro, a Bíblia fala sobre isso. Ela vai falar basicamente sobre dízimo e sobre oferta, de forma muito objetiva. O dízimo é a 10ª parte do que nós recebemos. A oferta é aquilo que Deus põe no meu coração e no seu. E mais uma vez, a questão não é a quantidade de dinheiro que a gente entrega, que a gente doa, que a gente dá. A questão é a nossa confiança no Senhor. Porque, faça comigo um pequeno exercício. Um pequeno exercício. Eu estava falando isso com o Davi ontem. Eu ganho R$ 1.600 por mês. Quanto que é meu dízimo? Agora os experts em matemática. R$ 160. Irmão, irmã, se R$ 160 para mim é pesado, para eu doar, para mim é difícil, se eu fico inseguro, se eu acho que vai faltar, que não vai dar conta, que não vai chegar até o final do mês e tal, amanhã, porque você está estudando, você está se desenvolvendo, você está se preparando, você está crescendo, você está fazendo curso. Amanhã, quando você ganhar R$ 50 mil,
quanto que é o dízimo de 50 mil reais? Você vai dar 5 mil? Difícil. Porque se 160 é difícil, 5 mil é uma fortuna. Uma fortuna. Então veja, eu quero insistir nisso. A questão não é a quantidade de dinheiro. Aliás, Jesus falou sobre isso quando observa aquela viúva que dá uma moedinha. A questão é de confiança. O problema daquele homem é que ele acha que com dinheiro ele vai resolver todos os seus problemas, porque no fim das contas, todos nós somos chamados para juntar tesouros no céu. Diego, como que a gente ajunta tesouros no céu? Está na continuidade do texto. Quando Jesus vai falar sobre a nossa confiança no Senhor. E é sensacional, porque não há absolutamente nenhum impedimento para que eu e você sejamos ricos, milionários, bilionários e sejamos servos e servas de Deus. O que vai fazer diferença é a nossa relação com o dinheiro. Por isso, a advertência de Jesus. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude, meu irmão, a minha irmã e minha irmã, a colocar cada coisa na minha vida e na sua vida no seu devido lugar. Amém?